os dados dos pais são-nos facultados a nós. Podemos partilhá-los com qualquer entidade pública que os solicite no âmbito de alguma norma legal, com as entidades privadas que já tínhamos avisado os pais, com os quais vamos partilhar. Outras, mesmo o caso de uma associação de pais, só partilharemos se os pais expressamente nos autorizarem nesse sentido. Caso contrário, o que podem fazer as associações de pais é pedirem os próprios contactos aos encarregados de educação ou então pedirem-nos para, no momento da inscrição de qualquer aluno, passarmos uma folhinha em que os encarregados de educação preenchem ou não, dependendo se querem ou não que os seus dados sejam entregues à associação de pais. Não pode entregar. Fora de questão. Está bem? Pronto. Continuando ainda com os trabalhadores, testes e exames médicos. Para além das situações previstas em legislação relativa à segurança e saúde no trabalho, o empregador não pode, para efeitos de admissão ou permanência no emprego, exigir ao candidato a emprego ou ao trabalhador a realização ou apresentação de qualquer teste ou exames médicos. Mas fala na questão da higiene, saúde e segurança no trabalho e, nesse âmbito, nós somos obrigados a ir às consultas de medicina no trabalho. Obrigados mesmo. E, portanto, quando há a marcação de uma consulta de medicina no trabalho, às vezes os trabalhadores... Agora, alguns dizem que não querem por causa da proteção de dados, outras vezes dizem que não vão, porque ainda há 15 dias foram à médica de centro de saúde, fizeram análise e está tudo bem. São obrigados a ir, até porque nós não ficamos com informações de dados de saúde. Nós só ficamos a saber se a pessoa está apta ou não está apta ao desempenho daquelas funções. Pronto, a única coisa que ficamos a saber. Meios de vigilância à distância. Como regra, não é permitido. Sobretudo, não é permitido quando é para captar a forma como as pessoas estão a trabalhar. Artigo 20. O empregador não pode utilizar meios de vigilância à distância no local de trabalho, mediante o emprego de equipamento tecnológico com a finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador. Eu só não posso utilizar os meios de vigilância à distância, as câmaras de filmar, quando é para controlar o desempenho do próprio trabalhador. Por isso... é que nunca pode uma câmara estar a focar especificamente o trabalho de uma pessoa. Por exemplo, nas fábricas, muitas vezes o que acaba por acontecer, quando eles querem monitorizar os tempos de trabalho, a câmara nunca foca a pessoa que está a trabalhar, quando muito foca as mãos e aquilo que está a ser feito, porque é proibido estar a captar o trabalho e o desempenho do trabalho. Agora, o número 2... se o primeiro número vos diz que é proibido, o número 2 já vai dizer que afinal é permitido. E é permitido quando? Quando tenha por finalidade a proteção e segurança das pessoas e bens ou quando particulares exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem. E se nós queremos, por exemplo, imaginem que temos uma escola onde a entrada fica num sítio onde os miúdos até já foram abordados por pessoas estranhas, assaltados, e nós queremos garantir a segurança das crianças dentro da nossa escola e nos espaços adjacentes à nossa escola. É possível colocar as câmaras de vigilância, sim senhora. Primeiro porque este número 2 nos permite, depois porque desde o dia 25 de maio, apesar de ter deixado de ser competência da CNPD a notificação no âmbito destas câmaras, passou a ser da responsabilidade do responsável do tratamento colocar as câmaras de vigilância, mas atenção, já vamos ver, há regras na colocação das câmaras de vigilância, não colocamos em qualquer sítio. As regras são exatamente iguais às que havia de antes, só que de antes passava pelo crivo da CNPD. Agora somos nós que vamos ter que verificar se os locais... Primeiro, se colocamos as câmaras porque há um interesse superior, ou seja, eu para colocar uma câmara, eu estou a invadir a privacidade de todas as pessoas que estão a tirar as fotografias. Portanto, eu tenho que ter uma justificação válida para captar a vossa imagem e dizer que vocês hoje estiveram neste local. Qual é que é a minha justificação? A segurança de todos nós, porque vale mais do que a individualidade e a privacidade de cada um individualmente. Justifica-se, para salvaguardar a segurança de todos, justifica-se a captação das imagens das pessoas. Confidencialidade de mensagens e de acesso à informação. O trabalhador goza do direito de reserva e confidencialidade relativamente ao conteúdo das mensagens de natureza pessoal e acesso à informação de caráter não profissional que envia, receba ou consulta, nomeadamente através do correio eletrónico. Esclarecidos. Portanto, não podemos nunca saber o que é que o trabalhador tem nos seus e-mails de caráter pessoal. Se porventura vocês não quiserem de todo
que ele tenha e-mails de caráter pessoal e que tenha fotografias pessoais no seu computador de trabalho, façam uma norma interna a dizer que o computador, por exemplo, quando entregam o computador na altura da admissão, a dizer que o computador de trabalho é estritamente para efeitos profissionais e que é absolutamente proibido ter qualquer comunicação ou guardar qualquer documento que não tenham esta natureza. E pronto, a partir deste momento, se eles violarem esta regra, já têm fundamento para instaurar processo disciplinar. Não fazendo isto, estão sujeitos a que ele troque e-mails de caráter pessoal e vocês não estão autorizados a ter acesso a estes e-mails. Portanto, não se esqueçam desta questão muito importante. Agora aqui, quando falámos no direito à imagem, por variadas vezes, eu fui-vos falando deste artigo do Código Civil que, para mim, tem algumas coisas que me aliviam um bocadinho, sabem? Era muito complicado se nós não tivéssemos este artigo no Código Civil e se tivéssemos esta noção, que é a verdade, de que não pode ser tirada a fotografia a uma pessoa sem haver ou exposta à fotografia sem haver o seu consentimento. Felizmente, este artigo dá-nos aqui alguma margem de manobra porque nós não vamos conseguir controlar tudo e todos. Então, o retrato de uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou lançado no comércio sem o consentimento dela. Atenção, pode ser captada a imagem. Imaginem, por exemplo, eu estou a realizar uma atividade e vou tirar fotografias à atividade. Captei a imagem a todos os meninos que estão naquela sala. Mas no final do dia, antes de publicar qualquer fotografia, eu vou fazer a triagem se aquelas fotografias apanham ali, eventualmente, meninos cujos pais não deram autorização para o tratamento da imagem. Porque o que está em causa é sempre a divulgação, não é tanto a parte da captação. Depois da morte da pessoa retratada, aí já não nos interessa para este efeito, não é necessário o consentimento da pessoa retratada. E este número 2 é importantíssimo e todos os pais deviam ser avisados por escrito ou de outra forma, ou até no vosso política de privacidade, a dizer assim: nós, para captarmos e divulgarmos fotografias, vamos pedir autorização. Mas atenção, nós não vamos assumir responsabilidade de cada vez que a notoriedade da pessoa em causa justifique, o cargo que desempenhe, exigências de polícia ou de justiça, finalidades científicas, didáticas ou culturais. Esta é muito importante. É que nós, quando tiramos fotografias às nossas atividades, às festas e assim, nós tiramos com um objetivo didático. Eu até digo assim, aqueles quadros que nós fazemos, onde pomos a carinha dos meninos com o mês de aniversário, tem um efeito puramente didático, que é eles não sabem ler ainda, mas pelas caras dos colegas começam a distinguir os meses em função dos meses do ano. Portanto, nós temos uma justificação para aquilo que fazemos a este nível. Ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada na de lugares públicos, levamos os meninos para o exterior. E no exterior há alguém que tira uma fotografia e estão lá as nossas crianças. Enquadrada, atenção que esta parte do enquadrado é muito engraçada, porque ninguém pode chegar ao pé de mim na rua, tirar uma fotografia, a mim só, e publicar essa fotografia no seu Facebook. Mas, se eu for a passar na rua e eles tirarem uma fotografia a um grafite e por acaso eu estou a passar por ali, eles têm toda a legitimidade de divulgar aquela fotografia. Lugares públicos ou na de factos de interesse público ou que hajam decorrido publicamente. As nossas festas, que são abertas aos pais e aos familiares e que é verdade que não entra qualquer pessoa que vá na rua, mas entra muito mais gente do que apenas aqueles que são os nossos trabalhadores. E, portanto, criamos aqui um leque que já permite que a fotografia seja tirada. Em todo o caso, e porque se trata de crianças, eu diria que vamos tentar olhar para os nossos consentimentos e se verificarmos que há alguns pais que não dão consentimento para o tratamento da imagem, podemos descansar com que imagens? Quando, por exemplo, tiramos uma fotografia em que estão todos os meninos em palco, eventualmente aqueles meninos cujos pais não deram consentimento, mas nenhuma das crianças está perfeitamente identificada ou identificável. Ou seja, tentar tirar as fotografias de forma a que nenhuma delas seja perfeitamente identificada. Atenção que, fora de questão, colocarem emojis nas caras, a pensar que com isto já não identificamos. Como acho que já vos disse o ano passado, em Espanha já há 2 ou 3 tribunais que consideraram que isto é uma prática de bullying.
junto das crianças. E a verdade é esta, isto não descaracteriza ninguém. Eu, se puserem um emoji na cara do meu filho, eu consigo na mesma saber pelo resto do corpo que é ele. Portanto, ou fazemos de forma a que nenhum deles seja perfeitamente identificado ou identificável, ou então se é para pôr o emoji, mais vale estar quieto. Pronto. Depois ainda tem esta aqui. Esta aqui no outro dia houve uma questão engraçada numa escola. E é muito importante estas reuniões que vocês façam com os vossos trabalhadores para os sensibilizarem daquilo que são os seus direitos e também os seus deveres. E também tentarem-lhes dizer assim, cada um dos nossos trabalhadores, é um elemento importantíssimo para que o Regulamento de Proteção de Dados funcione nas nossas escolas, porque cada um deles tem o seu papel. Não são só os professores, não são só os diretores. E no outro dia houve uma situação muito engraçada em que há uma mãe que comercializa e tem um blog na internet em que vende roupa igual para mães e para filhas. E então foi à escola onde está a filha dela e decidiu tirar fotografias a ela e à filha e às outras crianças que estavam por ali. E a ajudante da ação educativa chegou ao pé da senhora e disse, olha, eu peço imensa desculpa, mas a senhora não pode tirar fotografias às outras crianças, porque é o espaço da nossa escola e nós aqui somos responsáveis por aquilo que acontece e não pode tirar fotografias. E a senhora mostrou-se um bocadinho incomodada. E depois ela, entretanto, falou com a diretora técnica, a diretora técnica falou comigo sobre isto e eu disse, não, e fez muitíssimo bem, porque de facto dentro da vossa escola não pode. Mais ainda, porque ela não se ia limitar a divulgar aquelas fotografias no seu Facebook pessoal. Ela ia divulgar para efeitos de comercialização. E isso é particularmente grave por causa disto. O retrato não pode, porém, ser reproduzido, exposto ou lançado no comércio, se desse facto resultar prejuízo para a honra, reputação ou simples decor da pessoa retratada. E, portanto, havia ali um problema acrescido. Portanto, é muito importante que cada pessoa pense assim, cada um deles, na sua medida, até a telefonista. Quando alguém liga a perguntar se aquele menino, quem é o pai, quem é isto e quem é aquilo, se já veio, se não veio, toda a gente tem que ter esta formação para perceber que dados pessoais não se divulgam e o que é que se tem que fazer. E ajudar também a educar pais, famílias, que às vezes somos portugueses, pronto. E não fazemos por mal, mas às vezes gostamos de saber estas coisas todas. Artigo 80 também do Código Civil. Direito à reserva sobre a intimidade da vida privada. Todos devem guardar reserva quanto à intimidade da vida privada dos outros. A extensão da reserva é definida conforme a natureza do caso e a condição da pessoa. O que é que isto quer dizer? Ninguém pode andar a falar da minha vida, nem eu posso andar a falar da vossa vida. Mas se algum de nós tivesse um cargo de uma notoriedade tal, a nossa reserva da vida privada tem um âmbito um bocadinho mais alargado, ou seja, nós já estamos um bocadinho no domínio público, estamos um bocadinho sujeitos a que as pessoas falem um bocadinho de nós. É aquilo que acontece com os presidentes da Câmara, com o Presidente da República, com aquelas pessoas que, pelas funções que desempenham, estão um bocadinho mais expostas do que cada um de nós que somos comuns e, ainda bem, mortais. Limitação voluntária dos direitos de personalidade. O que diz também o Código Civil é que é necessário que seja a própria pessoa a limitar os seus direitos de personalidade àqueles que são disponíveis. Por exemplo, o direito à vida é um direito indisponível. Mas nestes direitos de personalidade encontram-se várias coisas. Se for fazer uma operação estética, se não for uma operação por questões de saúde, se eu for fazer uma operação estética, eu tenho que dar o consentimento para que violem um dos meus direitos, que é o meu direito à integridade física. Porque eu, supostamente, quando vou para lá, vou para ficar melhor. Mas a verdade é que isso pode não acontecer. Como não é uma necessidade, eu tenho que dar o meu consentimento expresso. O mesmo acontece com todos aqueles jovens que entram nas casas de segredos e nessas todas assim, quando todos eles têm direito à privacidade, que é uma coisa que eles não querem. Mas não querem, mas não basta dizer. Têm que assinar um documento a dizer que entram para lá e que eles próprios dão autorização a que seja invadido e que seja violado aqueles direitos à personalidade. O grave aqui é que as televisões têm o consentimento dos próprios e eles podem dispor dos seus direitos de personalidade, mas não podem dispor dos direitos de personalidade da família. E muitas vezes, por arrasto, toda a família é devassada. Não consta que se incomodem muito por isto, mas enfim. Ora bem, o que é que nós vamos ver então? Os princípios do Código do Regulamento de Proteção de Dados, é isto que está em causa, quando muitas vezes alguém me diz assim, então, mas eu não posso ter
um armário sem ser fechado à chave? É isso que diz o Regulamento de Proteção de Dados? Eu digo, não, não é isso. O Regulamento de Proteção de Dados não nos diz em concreto o que é que nós temos que fazer ou não podemos fazer. Dá-nos orientações sobre aquilo que são boas práticas de tratamento de dados. Uma delas é esta. É o princípio da licitude e nós temos. Nós temos legitimidade para tratar dados pessoais. Temos contratos com os trabalhadores. Temos contratos de prestação de serviços com os nossos alunos. Os dados de saúde de uns e de outros nós precisamos. Sim, porque nós também precisamos dos dados de saúde. Eu preciso de saber se há uma criança que é epilética, se é diabética, os problemas de saúde que tem. Porquê? Para poder saber que se acontecer alguma coisa, para lhe poder prestar os melhores cuidados que eu consigo prestar. Eu preciso de saber se é alérgico ao glúten, se tem alguma intolerância, o que é que lhe vai acontecer, porque eu estou com ela durante o dia e tenho que lhe prestar esses cuidados. Portanto, temos esta licitude, só precisamos de recolher para a questão do tratamento da imagem. E depois temos a lealdade e a transparência. Por isso é que eu há pouco lhe disse assim, eu não vou pedir consentimento aos trabalhadores para tratar os seus dados pessoais. Eu vou-os informar de forma leal de para que é que eu vou tratar aqueles dados pessoais. E se eu digo aos meus trabalhadores que só vou tratar os dados pessoais para efeitos de gestão do contrato e processamento salarial, ele depois não pode ficar surpreendido com informações dele que vão parar, por exemplo, à Cofidis, ou que alguém, uma vizinha, liga para cá a saber o número de telefone de uma trabalhadora e que eu até lhe dou esta informação. Porque não foi para isso que eu recolhi aqueles dados. Recolhi apenas para este tratamento e para aquilo que eu lhe fui dando informações. Tratamento de categorias especiais de dados. Temos aqui este artigo 9º, que é um artigo que diz assim, em regra é proibido. Até pus aqui a vermelho, que é uma cor que eu nem gosto. Mas é dizer que é proibido o tratamento de dados pessoais que tenham a ver com origem racial ou étnica. E estes aqui nós não pedimos. Opiniões políticas. Opiniões políticas é engraçado, porque toda a gente me diz assim, mas nós não perguntamos as opiniões políticas aos trabalhadores. E não perguntamos. Mas, se tivermos trabalhadores que se tenham candidatado a umas eleições e nos tenham pedido para justificar as faltas por este motivo, nós, sem perguntarmos, ficamos a saber por que partido é que eles se candidataram. E ficamos a saber as opiniões políticas dos nossos trabalhadores. Convicções religiosas ou filosóficas, em regra, também não pedimos. Agora, e nunca podemos pedir. Agora vamos ver assim. Imaginem que vocês vão recrutar uma pessoa que tem que trabalhar em qualquer um dos dias da semana. E vocês precisam que ela trabalhe também ao sábado e também ao domingo. E como sabem, há algumas religiões onde as pessoas não trabalham nesses dias. Vocês, no momento em que estão a fazer o recrutamento, nunca vão poder perguntar qual é a sua religião. Vocês o que vão ter que dizer é assim. Nós precisamos de si para trabalhar em qualquer um dos dias da semana. Tem algum impedimento pessoal a aceitar um horário destes? É que a pergunta tem que ser feita ao contrário. Se a pessoa eventualmente diz eu assim não posso, porque eu não posso ir trabalhar ao sábado porque sou adventista de 7º dia, não foram vocês que perguntaram a religião. Vocês só perguntaram se havia ou não algum inconveniente para esta situação. Portanto, não podem perguntar por princípio, a menos que seja estritamente necessário ao desempenho das funções. Ou a filiação sindical. Também não podemos perguntar aos trabalhadores se eles são ou não sindicalizados, que é uma coisa que as pessoas acham muita piada. Então não podemos perguntar, não. Mas enquanto nós não soubermos, para nós eles são iguais aos outros trabalhadores. Só a partir do momento em que eles nos comunicam é que passam a estar com o estatuto de trabalhador sindicalizado. Depois temos tratamento de dados genéticos, dados biométricos, por princípio não são permitidos, mas já vos vou mostrar que afinal há muitas exceções e uma delas é no âmbito do direito de trabalho, para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados pessoais relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual. Deste conjunto todo, vocês já viram que nós afinal até vamos tendo acesso a alguns e até tratamos a alguns. E podemos, por causa desta linha. Podemos tratá-los quando o tratamento for necessário, para efeitos de medicina preventiva ou do trabalho, para a avaliação da capacidade de trabalho do empregado e diagnóstico médico. E depois ainda há outro artigo, por acaso, antes desta linha, que entretanto me comeu, que diz sempre que a legislação laboral de cada país assim o legitime. E é aquilo que o Código de Trabalho nos deixa fazer. Pedir dados que justificam as faltas, que controlam a assiduidade, que nos permitem mandar os trabalhadores para as empresas de medicina e segurança no trabalho. Os dados pessoais aqui referidos,
devem ser tratados, os dados pessoais podem ser tratados para os fins referidos no número 2 da linha H, se forem tratados por ou sob a responsabilidade de um profissional sujeito à obrigação de dever de sigilo. Isto é relativamente às consultas da medicina no trabalho, que obrigatoriamente têm que ser feitas perante um profissional de saúde que esteja habilitado a fazê-lo. Tratamento no contexto laboral. Sabem que nós temos um artigo específico no Código do Trabalho, que é uma derrogação do regulamento relativamente à área de direito do trabalho, que é precisamente para nos dar margem para podermos pedir os dados aos trabalhadores. Os Estados-membros podem estabelecer no seu ordenamento jurídico ou em convenções coletivas. Nós ainda não temos nada disto. Atenção, ainda não saiu a lei da execução do regulamento, mas o facto de não ter saído não põe em causa a validade do regulamento, e ainda não saiu uma alteração ao Código do Trabalho que nos venha dizer como é que nós vamos conseguir cumprir com as duas coisas. A verdade é que é perfeitamente possível cumprir com uma e com outra, como depois, entretanto, vos vou mostrar. Mas então, o que é suposto que cada Estado-membro faça é que aprove normas mais específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades no que respeita ao tratamento dos dados pessoais dos trabalhadores no contexto laboral, nomeadamente para efeitos de recrutamento e execução do contrato. Cada Estado-membro tem esta possibilidade de criar normas especiais no âmbito do direito de trabalho que permitam articular o direito do trabalho com o Regulamento de Proteção de Dados. Em Portugal, ainda não foram publicada esta lei, mas já há a proposta da lei que eu já vos vou mostrar para vocês verem o que é que, muito previsivelmente, a curto prazo, estará publicado em Portugal. Como para já não há, o que nós temos é o artigo 9º, que depois nos excepciona com estas questões relacionadas com o âmbito do direito do trabalho. Então, aqui isto é o que estas normas devem ter. Deve sempre haver o cuidado de salvaguardar a dignidade e os interesses e direitos fundamentais. Proposta de lei. Está a ser discutida há muito tempo uma proposta de lei que não avança e, a meu ver, não avança por um motivo. Tem aqui uma coisa que as entidades privadas não querem que avance, que é esta proposta de lei isenta as entidades públicas de coimas por violação do Regulamento de Proteção de Dados durante até 3 anos. E o que as entidades privadas não gostam, que é, então o regulamento é válido para todos, mas eles não têm coimas e nós vamos ter coimas. E esta discussão está a prolongar-se. Depois há outras questões ali de pormenor que também se podem levantar. Mas pronto, a proposta de lei relativamente às relações laborais diz o seguinte: o empregador pode tratar dados pessoais dos seus trabalhadores nos termos definidos no Código do Trabalho e respectiva legislação complementar, onde está, por exemplo, a legislação na área de higiene, saúde e segurança no trabalho, ou noutros regimes setoriais, com as especificidades estabelecidas no presente artigo. Portanto, até agora, o que é que nós temos? Temos que o regulamento começa por proibir o tratamento de dados, mas como há um contrato, afinal, até permite que os dados no âmbito do contrato possam ser tratados. O artigo 9º também diz que no âmbito da legislação laboral, afinal, podemos tratar os dados. A FAC, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, diz expressamente que nós, aos trabalhadores, não pedimos consentimento para o tratamento dos dados. Num futuro, quando esta lei ou outra vier a ser aprovado, o que vai ficar é isto, que aos trabalhadores não se pede consentimento para o tratamento de dados, a entidade empregadora tem toda a legitimidade para tratar os dados pessoais necessários para a execução do contrato. Portanto, sempre que alguma coisa seja fora, exorbitante, vamos ter que pedir o consentimento. É o caso da questão da imagem. Depois ainda se diz assim, o número anterior abrange igualmente o tratamento efetuado por subcontratante ou o contabilista certificado em nome do empregador para fins de gestão das relações laborais, desde que realizado ao abrigo de um contrato de prestação de serviços e sujeito a iguais garantias de sigilo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte: as vossas entidades vão recolher os dados dos vossos trabalhadores. Muito provavelmente vão recorrer a um contabilista, a alguém que faça o processamento salarial de fora, vão ter que necessariamente entregar aqueles dados à seguradora para fazer os seguros de acidente de trabalho e à empresa da medicina do trabalho, porque a lei vos obriga. E não há mal nenhum em fazê-lo. Só têm que ter 2 cuidados, que é explicar ao trabalhador que os dados dele não vão estar só nas vossas mãos, vão passar para as mãos do contabilista, da empresa de medicina do trabalho e da seguradora. Nem convém especificar que seguradora, que contabilista. É só dizer que todos aqueles subcontratantes no âmbito das relações laborais e depois acautelarem-se que cada uma destas entidades, seja uma empresa, seja uma pessoa singular, vos enviaram uma declaração a dizer que estão conformes com o Regulamento de Proteção de Dados.
Salvo norma legal e contrário, consentimento do trabalhador, não. E é que, como se isto não bastasse dizer que não se pede consentimento, ainda vem dizer mais isto. Salvo norma legal em contrário, o consentimento do trabalhador não constitui requisito de legitimidade do tratamento dos seus dados. E não constitui porquê? Porque nós já o temos nos termos do artigo 6º, número 1, linha B. Não precisamos de pedir consentimento a ninguém. Se o do tratamento não resultar uma vantagem jurídica ou económica para o trabalhador, ou se esse tratamento estiver abrangido pelo disposto na linha B do número 1 do artigo 6º. Portanto, estamos aqui encaixadinhos, não precisamos nos preocupar com os consentimentos dos trabalhadores. Agora, outra questão. Podemos colocar câmaras de vigilância sempre que a segurança dos nossos alunos, dos nossos trabalhadores, justifique a captação da imagem de cada um deles. Mas cuidado, as imagens que nós vamos captar têm um propósito. 2, que é, só podem ser exibidas ou mostradas no âmbito de um procedimento criminal ou processo disciplinar. As imagens não são para ser utilizadas para nosso belo prazer, só porque queremos ter a certeza de quem é que foi buscar aquele dossiê que, entretanto, desapareceu. As imagens gravadas e outros dados pessoais registados através da utilização de sistemas de vídeo ou outros meios tecnológicos de vigilância à distância só podem ser utilizadas no âmbito do processo penal. E a jurisprudência tem entendido que quem diz processo penal diz processo disciplinar e, portanto, nesse âmbito podem ser utilizados. Ou seja, quando há uma suspeita que nos leva a invadir a privacidade. De resto, relativamente às outras situações, as imagens são captadas. Se há um incidente, se há uma situação anómala, sim senhora, podem ser utilizadas neste âmbito. Caso contrário, não é para andarem a ser vistas como se de um filme se tratasse. Nos casos previstos no número anterior, as imagens gravadas e outros dados pessoais podem também ser utilizados para efeitos de apuramento de responsabilidade disciplinar. Portanto, isso só. Vamos captar as imagens para quê? Porque às vezes ter uma câmara de vigilância já é suficientemente dissuasor. Quando a gente vai a um sítio e vê câmara de vigilância, qualquer pessoa que pense em ter um comportamento menos correto, pensa 2 vezes. Ou seja, uma coisa é eu ter um comportamento menos correto e ninguém está a ver. Isto é como nós na autoestrada. Olha, eu sou assim. Se me disserem que a polícia está aí à frente, eu ando direitinha, nem pego no telemóvel, nem faço. Se eu não souber que está, olha, às vezes descaio-me, pronto. Dados biométricos e controle da assiduidade e pontualidade. Outra situação. Também está previsto na lei o seguinte. O tratamento de dados, o mesmo artigo da proposta de lei. Este artigo vai ser importantíssimo quando estiver publicado, porque agora temos que andar aqui a jogar uma série de normas para chegarmos a estas conclusões. Quando a lei for publicada num só artigo, esclarece-vos tudo. O tratamento dos dados biométricos dos trabalhadores só é considerado legítimo para controle da assiduidade e para controle de acesso às instalações do empregador. Portanto, não podemos utilizar os dados biométricos com outra finalidade que não esta, que ao fim e ao cabo é a única que nos interessa e que temos legitimidade. Tratamentos de categorias especiais de dados, artigo 29, da mesma proposta de lei, vem dizer que nos casos previstos nas alíneas H e I do número 2 do artigo 9 do regulamento, o tratamento dos dados previsto no número 1 do mesmo artigo deve ser efetuado, isto é relativamente às consultas da medicina no trabalho. Ou seja, dizer que vai ao médico da medicina no trabalho, mas perante um profissional de saúde que está obrigado ao dever de sigilo e segurança de informação. Portanto, o médico da medicina no trabalho não pode divulgar a ninguém que análise é que a pessoa fez, está grávida ou não está grávida. A única coisa que vai dizer é se está apta ou não está apta ao desempenho das funções. Daí que aquela empresa que eu vos disse há pouco tenha denunciado o contrato justamente porque verificou que afinal lhe estavam a dar mais informações do que aquelas que deveriam dar. Esta aqui é a questão do dever de sigilo, recurso à videovigilância. Então, FAC da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Quer instalar, renovar um sistema de videovigilância para a proteção de pessoas e bens, como já não encontra o formulário da CNPD, porque já não tem desde 25 de maio legitimidade para o fazer, como deve proceder, é preciso pagar a taxa. Com o novo regulamento, a CNPD deixou de ter competência nesta matéria. Então, já não é preciso preencher qualquer formulário, nem é preciso comunicar e também não é preciso pagar a taxa à CNPD. Mas continua em vigor a Lei 34 de 2013, de 16 de maio, que diz
em que condições e como é que as câmaras podem ser colocadas. E enquanto não for publicada a lei de execução do regulamento, é nesta lei que nós nos vamos basear. E esta lei vai-vos dizer variadas coisas, como já vou ver com vocês, que é, as câmaras nunca podem estar a apontar e a controlar o comportamento e o desempenho do trabalhador, nunca podem estar apontadas para o sítio de digitar os números nas caixas multibanco, nunca podem estar em balneários, nem em vestiários, ou seja, estão reservadas a alguns sítios onde de facto podem ser colocadas. Até nisto, se calhar, vamos mudar. Porque olhem que eu no verão estive em Amsterdão e reparei que lá as câmaras de vigilância, às vezes, estão a incidir mesmo nas caixas multibanco sobre o sítio onde a pessoa está a digitar o número e o PIN. E eu pensei assim, isto em Portugal não é permitido. Mas vamos cá ver uma coisa. Entre o risco que eu tenho de alguém que está credenciado, está habilitado, ver que eu digitei o meu número e ter acesso, eventualmente, ao meu PIN, que não sei se tem assim com tanta facilidade, ou o risco que eu tenho de eu ir levantar dinheiro, ser assaltada e não haver nenhum registro desta imagem para poder encontrar quem me assaltou, é muito maior aqui, como nós temos, não havendo esta filmagem, do que havendo esta filmagem. Então, as autorizações de videovigilância emitidas antes de 25 de maio continuam válidas. O mesmo acontece com a questão dos dados biométricos. Sim, continuam. Em tudo o que não contraria o disposto no regulamento, os responsáveis pelo tratamento devem cumprir as condições estabelecidas na autorização para o tratamento de dados pessoais através de videovigilância. E, portanto, se já temos a notificação feita, a Comissão Nacional de Proteção de Dados já viu se as câmaras estavam ou não estavam a cumprir com a Lei 34 e já não há problema nenhum. E se agora quisermos colocar mais câmaras de vigilância? Vai ser o próprio responsável do tratamento de dados, através do seu encarregado de proteção de dados, se o tiver, ou através de alguém que assume essa responsabilidade, que vai dizer que vai colocar as câmaras sem pôr em causa aquilo que são as obrigações legais da lei. Diga. A entidade patronal estiver desconfiada que aquele funcionário ou não trabalha aquilo, não faz o serviço dele, ou que mexe na caixa qualquer coisa, pode, nesse caso... Então, primeiro instaura um processo disciplinar e, para apurar a responsabilidade disciplinar, pode visualizar as câmaras, sim. Mas se for só uma simples desconfiança? Mas uma simples desconfiança pode dar origem a um processo disciplinar. Processo de inquérito. Processo de inquérito. Ele não pode pôr a câmara para ver se realmente aquilo é verdade ou não e depois pôr um processo? Não, ao contrário. Primeiro tem que formalizar. E as fortes suspeitas nossas têm que haver um procedimento, que pode ser processo de inquérito ou disciplinar, em que é dado conhecimento ao trabalhador que corre contra ele esta suspeita. Ou seja, ele tem que perceber que, como nós temos suspeitas de um determinado comportamento, a sua privacidade vai ser violada com base nisto, mas tem que haver este processo prévio, porque senão isto só haver, porque nos apetece... Sabe que depois, a partir de determinada altura, é difícil traçarmos a fronteira. A dada altura, há a mínima dúvida que já não é suspeita, nós já achamos que temos a legitimidade para andar ali a vasculhar naquelas provas. Isto do ponto de vista legal e oficial. Fiz-me entender, não é? Pronto. Quero acrescentar o número de câmaras que estão referidas na autorização, como é que deve proceder? Não é necessário realizar nenhuma notificação à comunicação à CNPD. Se colocar câmaras em locais não abrangidos pela autorização, esta ficará desatualizada, caduca. De qualquer forma, deve terem atenção para não captar imagens nas zonas não permitidas. De acordo com o regulamento, é o responsável pelo tratamento que deve analisar se a colocação das câmaras coloca em risco, e num risco injustificável, a privacidade de cada uma daquelas pessoas. Temos que fazer aqui uma análise, que é aquilo que, de uma forma mais complexa, o Regulamento de Proteção de Dados chama de análise de impacto. Ou seja, nós temos que ver qual é o impacto para as pessoas em nós estarmos a tratar determinados dados pessoais versus o benefício que existe e as cautelas que nós temos para minimizar os efeitos negativos relativamente a cada uma daquelas pessoas. Continua a ser necessário colocar o aviso informativo? Sim, obrigatoriamente. Eu tenho que entrar nos locais e tenho que ter as câmaras devidamente identificadas, a dizer se só captam imagem e se captam também imagem e o som.
Durante quanto tempo tenho de conservar as imagens? De acordo com a Lei 34 de 2013, deve conservar as imagens pelo período de 30 dias, isto sem prejuízo de ser necessário manter as imagens por mais tempo no âmbito de um processo criminal em curso. Imaginem, por exemplo, um parque de estacionamento, que tem câmaras de vigilância, porque tem sempre. E ocorre no parque de estacionamento um crime. E alguém faz queixa. Imediatamente é notificado, faz queixa, o Ministério Público notifica, desde logo, a entidade responsável pelo parque de estacionamento e ela, apesar de relativamente às outras imagens, só ser obrigada a manter durante 30 dias, como antes desses 30 dias, antes de ter apagado, é notificada a dizer, cuidado que neste dia aconteceu isto assim assim e nós precisamos de aceder a esta informação, com esta notificação permite-lhe guardar aquelas informações o tempo que dure a investigação criminal. Quando a lei obriga a ter sistemas de videovigilância, como é que devemos proceder? Há situações em que é a própria lei que obriga a que sejam colocadas câmaras de vigilância. Em alguns setores específicos de atividade, há legislação especial que obriga a instalação de câmaras de videovigilância, de sistemas de controle de imagem, como, por exemplo, estabelecimentos financeiros, gasolineiras, orivesarias, armeiros ou empresas sucateiras. Nestes casos, nem têm que fazer grande esforço. Para empresas sucateiras, sim. Há muitos roubos mesmo. Muitos mesmo. Pronto. Nestes casos, nem têm que fazer aquela análise do custo-benefício, porque resulta da lei a obrigatoriedade de colocação das câmaras. Quais os locais? É agora aqui. Isto é o que diz a Lei 34. Quais os locais onde não posso colocar câmaras de videovigilância? A instalação da videovigilância tem por objeto a proteção de pessoas e bens, seja pelo seu potencial efeito dissuasor, que é o facto de eu entrar num sítio que está a dizer que está a ser filmado, as pessoas controlam-se. Seja por permitir a identificação de quem violou ou de eventual perpetrador. Por isso, a colocação das câmaras deve ter em conta a estrita necessidade de manter o perímetro de segurança e de controlar os acessos a partir do exterior, de modo adequado às circunstâncias do local e proporcionado para não restringir excessivamente os direitos dos cidadãos. Assim, as câmaras não podem abranger designadamente áreas de espera num consultório médico. Porquê? Porque não justifica o perigo que as pessoas estarem num consultório médico têm, não justifica a invasão da privacidade de cada uma delas. Áreas técnicas dos cabeleireiros. Áreas técnicas. Zonas de descanso ou de lazer. Interior dos elevadores. Salas de aula. Portanto, não pode haver câmaras de vigilância nas salas de aula. Salas de refeições, esplanadas, vestiários, interior e acessos a casas de banho, interior da piscina ou ginásio. Porque nos casos são espaços onde nós nos expomos um bocadinho mais, noutros casos são espaços que não representam um grande perigo para cada uma das pessoas. Embora eu aqui esteja a pensar em algumas escolas que se calhar a própria sala de aula representa um grande perigo, porque há alunos e alunos, não é? Na colocação das câmaras, deve ser tido especial cuidado para que estas não permitam captar imagens da digitação dos códigos de segurança em terminais de pagamento. Por isso é que nós não temos a incidir sobre a questão das ATMs. As câmaras não podem incidir sobre a via pública ou propriedade de terceiros. Quais são os locais onde não posso pôr as câmaras e quais as condições para ter videovigilância no local de trabalho? Um armazém, oficina, escritório, fábrica e outro. No contexto laboral, mantêm-se em vigor as condições que estão no Código do Trabalho, que já vimos que temos uma condição, que é não podemos nunca estar a controlar o desempenho do trabalhador. Nunca estão a captar a imagem e a cara dele. É sempre com o objetivo de acautelar a sua segurança e a dos outros, à exceção da necessidade de solicitar a autorização à CNPD, que é incompatível com o regulamento. Portanto, tudo se mantém em vigor àquilo que acontecia agora. Simplesmente já não temos que fazer a notificação à CNPD, temos que ser nós próprios a responsabilizar-nos em que estamos a cumprir com estas regras. Assim, a videovigilância não pode ser usada para controlar o desempenho dos trabalhadores, não devendo, por isso, incidir regularmente sobre estes, o que exclui a abrangência das áreas de elaboração,
seja em linha de produção, armazém ou trabalho administrativo em escritório, mas podem ir captando em forma circular. Eu não posso estar com uma câmara em cima de cada um de vocês em que todos os vossos movimentos são captados. Agora pode haver efeito circular em que vai captando aquilo que vai acontecendo. Os trabalhadores têm sempre de ser informados de que existe videovigilância nos espaços onde se encontram. O que é que diz a proposta de lei a propósito da videovigilância? Sem prejuízo das disposições legais específicas que imponham a sua utilização, nomeadamente por razões de segurança pública, os sistemas de videovigilância, cuja finalidade seja a proteção de pessoas e bens, têm que cumprir com o artigo 31 da Lei 34, que vem dizer então que as câmaras ou outros meios de captação de som e imagem não podem incidir sobre vias públicas ou propriedades limítrofes, exceto no que seja estritamente necessário para cobrir os acessos aos imóveis. Ou seja, nas entradas das escolas, nós podemos pôr câmaras de videovigilância. É o acesso, é aquilo que permite aos nossos alunos e aos seus pais e aos nossos trabalhadores entrarem na nossa escola. O que não podem estar é na via pública, muito menos virados para a propriedade de terceiros. A zona de digitação dos códigos nas caixas multibancos ou outros terminais de pagamento ATM, o interior das áreas reservadas a clientes ou utentes, onde deve ser respeitada a sua privacidade, espaço técnico de um cabeleireiro, onde as pessoas podem estar a fazer depilações, a pintar o cabelo e outras coisas, e consultórios médicos, onde as pessoas... Uma gravação num consultório médico, dependendo da especialidade do médico, pode representar um risco para mim, porque pode, para outras pessoas que possam ter acesso àquelas informações, pode dizer que se eu consultei aquele médico é porque eu tenho uma patologia que precisa de ser tratada por ele. Designadamente instalações sanitárias, zonas de espera e provadores de vestuários, por exemplo, as lojas de roupa e as lojas de centro comercial nunca podem ter câmaras de vigilância nos vestiários, podem ter nos outros locais, nunca aqui. O interior das áreas reservadas aos trabalhadores, designadamente vestiários e instalações sanitárias. Artigo 31 da lei vai dizer exatamente isto que eu acabei aqui de ver e vem dizer mais o seguinte. As gravações das imagens contidas em sistemas de videovigilância são conservadas em registro codificado pelo prazo de 30 dias contadas desde a respectiva captação, fim do qual são destruídas. Ou há uma ordem do tribunal a dizer não destruam já, porque está a correr um processo em tribunal e aconteceu nesta data e nós vamos vos pedir depois mais à frente as provas, ou então, ao fim de 30 dias, destruímos. O mesmo acontece com aquela suspeita. Há uma suspeita fundada, instauramos um processo disciplinar ou processo de inquérito, o arguido é notificado, ou o indiciado é notificado e não destruímos logo, vamos então consultar aquelas gravações. Todas as pessoas que tenham acesso às gravações realizadas nos termos da presente lei, em razão das suas funções, portanto, não é qualquer pessoa que vai poder visualizar aquelas imagens. E aqueles que o fizerem têm que ser pelas funções que têm. Por exemplo, o instrutor do processo disciplinar, o procurador do Ministério Público, quem está a fazer a investigação, devem sobre as mesmas guardar sigilo sob pena de procedimento criminal, porque estamos a aceder a dados pessoais. Nos locais objeto de vigilância, com recurso a câmaras de vídeo, temos obrigatoriamente que afixar uma das seguintes menções. Existe a existência e localização das câmaras de vídeo, a menção para a sua proteção, este local é objeto de videovigilância, qual é que é a entidade de segurança privada que tem a responsabilidade por controlar e manter aquelas imagens, qual é o nome e o alvará ou licença e o responsável do tratamento de dados recolhidos, perante quem os dados podem ser retificados ou podem ser pedido o seu apagamento. Estes avisos obedecem a uma portaria, pronto, que depois verão isto melhor. Agora aqui, e relativamente aos trabalhadores. Saiu em outubro, no dia 16 de outubro de 2018, finalmente, a lista de tratamento de dados pessoais sujeitos à avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Ou seja, alguns dados pessoais não representam grande risco. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, depois de ter feito uma auscultação pública, e esteve em consulta pública, veio trazer esta listinha que eu aqui vos coloco, que são situações onde o tratamento de dados representa um elevado risco para cada um dos titulares. E então, antes de se fazer esse tratamento de dados, precisamente porque representam um elevado risco, nós temos que fazer uma análise se justifica ou não
tratar aqueles dados atendendo ao benefício que nós retiramos daí. E então, o que é que está aqui? Situações de tratamento de informações decorrente da utilização de dispositivos eletrónicos que transmitam por redes de comunicação dados pessoais relativos à saúde. Interconexão de dados pessoais ou tratamento de dados que relacione dados pessoais previstos no número 1 do artigo 9º ou do artigo 10º do Regulamento de Proteção de Dados ou dados de natureza altamente pessoal. Olhem, foi por causa desta aqui, que não sei se vocês viram uma notícia de uma startup que estava a começar a implementar-se em Portugal e que o que eles tinham era uma app onde as pessoas podiam colocar quais eram as receitas e os medicamentos que precisavam e as farmácias traziam. Havia uma rede de farmácias que tinha acesso àquela informação e as farmácias traziam até a casa toda aquela medicação. Qual é que foi o problema? É o facto desta informação, que é uma informação altamente sensível, que são dados de saúde, e eles não estavam acautelados com as medidas de segurança no âmbito do RGPD, porque não tinham feito esta avaliação de impacto. Apareceu uma notícia em muitos jornais a dizer assim: RGPD começa a colocar problemas às empresas que querem começar a sua atividade. Não é às empresas que querem começar a sua atividade, é uma empresa que vai começar uma atividade numa área altamente sensível. O mesmo aconteceu com uma empresa do Porto, que também tinha concebido uma brincadeirinha que era instalava em meia dúzia de bares da cidade do Porto umas câmaras de vigilância e as pessoas descarregavam uma app para o seu telemóvel e que estava ligada àqueles bares todos e eu antes de sair de casa queria escolher a que sítio é que eu queria ir, colocava e podia ver uma gravação e o ambiente. Completamente abortado pela CNPD, porque, quer dizer, justifica-se captar a imagem das pessoas quando está em causa a segurança das outras. Agora, captar a imagem das outras só para belo prazer e para distração ou para voyeurismo de meia dúzia das pessoas, obviamente que não. Tratamento de dados pessoais previstos no número 1 do artigo 9º são sempre os dados sensíveis, ou no artigo 10º do regulamento, ou dados de natureza altamente pessoal, com base na recolha indireta dos mesmos, quando não seja possível ou execuível assegurar o direito da informação. Quando nós estamos a recolher dados, sobretudo dados sensíveis, e não conseguimos transmitir e dar aos titulares dos dados esta informação de quem é que trata, o que é que vamos fazer com eles e durante quanto tempo é que os vamos guardar. Tratamento de dados pessoais, também aqui previsto no número 1 do artigo 9º, ou dados de natureza altamente pessoal, com base na recolha indireta dos mesmos, tratamento de dados pessoais que implica ou consista na criação de perfis em grande escala, tem que ser sempre feita esta avaliação, que é quando nós vamos descarregando imensos dados que depois são tratados para criar os perfis de consumidor, os nossos hábitos e todas estas. Tem que haver uma razão muito forte para poderem traçar estes perfis. Tratamento de dados pessoais que permita rastrear a localização aos comportamentos dos respectivos titulares, por exemplo, trabalhadores, clientes ou apenas transeuntes, que tenha como efeito a avaliação ou classificação destes, exceto quando o tratamento seja indispensável para a prestação dos serviços requeridos especificamente pelos mesmos. Ou seja, não pode haver este controle que nos permita saber onde é que as pessoas se encontram permanentemente, a menos que haja um propósito muito superior que justifique esta invasão. Tratamento dos dados previstos no número 1 do artigo 9º, ou ainda dados de natureza altamente pessoal para finalidade de arquivo de interesse público, investigação científica ou histórica ou fins estatísticos, com exceção dos tratamentos previstos e regulados na lei que apresentem garantias adequadas. Isto tudo o que tem a ver com arquivo, temos aqui uma questão interessante, que é: o Regulamento de Proteção de Dados não protege os dados das pessoas que já faleceram. Só protege os dados daquelas pessoas que ainda estão vivas. Mas, se forem dados de pessoas já falecidas, dados ligados à saúde, são protegidos como são todos os nossos. E sabem porquê? Porque saberem, uma pessoa que é nosso familiar pode já ter falecido e, portanto, os dados comuns dela não são protegidos por lei, pelo regulamento, mas os dados sensíveis sim, porque o facto de sabermos que ela teve uma doença que, por exemplo, até é degenerativa, pode ter impacto sobre a minha vida e, portanto, esses dados são protegidos. E, nesse sentido, então, têm que ser acauteladas as garantias de que são arquivados, sim, mas que são tomadas todas as medidas de garantia. Tratamento de dados biométricos para a identificação inequívoca dos seus titulares,
quando estes sejam pessoas vulneráveis, com exceção dos tratamentos previstos e regulados por lei, que tenha sido precedida de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Portanto, nós estamos autorizados pelo Código do Trabalho a tratar os dados biométricos dos nossos trabalhadores. Temos apenas que fazer esta pequena avaliação de impacto, em que vamos verificar se o benefício que temos e o cumprimento da obrigação legal justifica esta invasão, que não é muita. Tratamento de dados genéticos das pessoas vulneráveis, com exceção dos tratamentos previstos e regulados por lei, que tenha sido precedida de uma avaliação de impacto. Tratamento de dados pessoais sensíveis ou dados de natureza altamente pessoal, com utilização de novas tecnologias ou nova utilização de tecnologias já existentes. E agora, assim, para pormos mais ou menos a casa em ordem, vermos aqui só com vocês este método que não é nada oficial. Isto é o quê? Eu tentei arrumar a casa e concentrar em 5 grandes momentos como é que nós temos que fazer para vermos se está tudo direitinho ou não. Chama-lhe o nome de demonstrar, para tentar aqui pôr as iniciais de cada um destes momentos. Primeira parte, designar o encarregado de proteção de dados, se tivermos essa obrigatoriedade. Mapear os dados pessoais objeto de tratamento. Esta parte é importantíssima e vai-nos dar respostas para imensas coisas. Organizar processos internos, elaborar e seguir um plano de ação, trabalhar para a implementação e documentação da conformidade com o regulamento. Então vou ver muito rapidamente com vocês o que é que se vai fazer em cada um destes, porque já estamos quase sem tempo, mas era importante só ficarem... Isto ajuda-vos a verem o que é que já fizemos e o que é que ainda precisamos de fazer. Primeira parte, se estivermos obrigados a nomear encarregado de proteção de dados, para mim este é o primeiro momento. Há quem o faça mais à frente. Eu entendo que devo fazê-lo logo porquê? Que é para termos logo um comandante que assuma a responsabilidade pelo processo todo. Se não estivermos obrigados a nomear o encarregado de proteção de dados, para pelo menos ter alguém que tem esta responsabilidade sobre si. O formulário já se encontra na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Foi muito engraçado, porque na tarde de 24 de maio, eles disponibilizaram o ficheiro Excel para se fazerem estas comunicações. E para aí, 2 ou 3 semanas depois, já disponibilizaram, logo fazemos a comunicação automática, já não gravamos Excel nenhum, é logo automaticamente, e recebemos logo um e-mail a dizer que já está lá, que somos quem é que é o encarregado de proteção de dados. Designação de encarregado de proteção de dados, com vista a apoiar na adoção das medidas que assegurem o cumprimento sistemático das seguintes obrigações. Todas aquelas que são as obrigações do encarregado de proteção de dados. Depois disto, publicar os contactos do encarregado de proteção de dados na nossa página. Contactos profissionais. Porque eu, para estar a cumprir com o Regulamento de Proteção de Dados, não vou lá colocar o número de telefone do encarregado de proteção de dados. Comunicar, nem preciso colocar números de telefone, posso e devo colocar um e-mail. Porque é forma de contacto que é eficaz, suficiente e não invasiva da privacidade do encarregado de proteção de dados. Comunicar à Autoridade Nacional a identificação do encarregado de proteção de dados e dos seus contactos profissionais. O encarregado de proteção de dados, muito provavelmente, futuramente vai ser chamado pela CNPD, porque a ideia deles é constituírem grupos setoriais de encarregados de proteção de dados de várias áreas para poderem resolver algumas temáticas que são comuns a várias áreas. Depois disto, o que é que temos? A função do encarregado de proteção de dados, mas esta, pronto, já saberão e depois veem melhor o que é que têm que fazer. Checklist. Foi nomeado o encarregado de proteção de dados com as funções de apoiar a implementação e a conformidade com o regulamento. Foram publicitados os seus contactos no sítio institucional. Foi comunicada a designação à CNPD. Estão asseguradas as condições para que ele possa desenvolver a sua missão. Porque não podemos sobrecarregar o encarregado de proteção de dados com uma série de outras funções, porque ele depois não tem tempo para desempenhar estas. Depois, esta parte, o número 2, segundo passo, importantíssimo. Mapear os dados pessoais objeto de tratamento. Vamos responder a estas perguntas. Quem, o quê, porquê, até quando e como. E isto vai nos dar respostas para imensas coisas que nós precisamos. Então, quem? Vamos identificar o responsável pelo tratamento de dados pessoais, que é a escola. Identificação do responsável pelos serviços, contabilidade, recursos humanos, professores, quem for. Identificação do subcontratante, pois é, porque se eu sei que é a contabilidade, eu também vou saber que há um software, o software é subcontratante, vou enviar
a cartinha para o software para saber se eles estão compliance. Se eu sei que é a gestão dos recursos humanos, sei que eles tiveram que fazer um seguro de acidentes de trabalho, vou enviar a cartinha para a seguradora. Portanto, nesta aqui vai-nos dar as respostas para muitas coisas que precisamos. O quê? Identificação das categorias de dados. O nome, a morada, o estado civil, os rendimentos, também dados de saúde, e vou classificá-los. Eu só peço dados comuns e também peço dados sensíveis. Porquê? Porquê que eu estou a pedir estes dados? Então vão ao artigo 6º e vão ver. Estou a pedir estes dados porque tenho um contrato. Ok, não tenho que pedir consentimento. Artigo 6º, número 1, a linha B. Portanto, à medida que vão colocando porque é que pedem, vão vendo se têm ou não têm legitimidade para pedir. Se chegarem à conclusão que afinal não têm legitimidade, vão ter mesmo que pedir o consentimento para o tratamento de dados. Onde? Esta parte é mais engraçada. Onde é que eu guardo os dados? Guardo nos armários? Estão seguros quando lá estão? Guardo no sistema informático? Está seguro? Qualquer pessoa acede? Que garantias é que eu tenho de que qualquer pessoa não se pode ali invadir? Pronto, esta parte é interessante porque vai-nos dar assim um abre-olhos. Até quando? Parte difícil de responder. Em algumas situações é fácil, porque a lei é claríssima e diz guardas durante 5, durante 10, durante 20, durante 40. Nós em Portugal temos um problema. É que temos muitíssimas leis com prazos diferentes para tipos de dados diferentes. Olhem, e só o Código do Trabalho dá-vos para aí 4 ou 5 prazos diferentes para diferentes tipos de dados dos trabalhadores. E, portanto, eu aqui coloco sempre que é guardo durante o prazo legalmente exigido. Não minto. Estou a dizer a verdade. Porque depois de cada vez que uma daqueles titulares de dados me pedir para apagar os dados, eu vou ver se aqueles dados específicos, à data em que ele me está a pedir, se eu já os posso apagar ou se eu ainda tenho que os conservar. E assim, nunca fujo muito. Como? Especificação das medidas de segurança existentes. Ou seja, tenho armários fechados à chave. Pronto, já tenho uma medida de segurança. Agora só tenho que me acautelar que a chave não está na porta. E, portanto, fazer a questão das palavras-passe e tudo mais. Checklist. Foram identificados todos os serviços e entidades que processam dados pessoais, todos os dados pessoais objeto de tratamento, incluindo os dados sensíveis, a lista dos principais processos de tratamento e das finalidades a que se destinam, eventuais fluxos de dados, foram identificados todos os locais onde os dados pessoais se encontram arquivados e por quanto tempo estes dados devem ser mantidos. Depois, terceiro passo, o que é que vamos fazer? Aquilo que está bem não se muda. Isto é como as equipas de futebol. O Porto está ótimo, não se muda. Pronto. Portanto, tudo aquilo que está bem na nossa casa, a gente não muda. Vamos encontrar algumas situações onde vamos ter que introduzir algumas mudanças que garantam a segurança máxima. Avaliar a conformidade dos processos de recolha e tratamento de dados com os princípios e regras do regulamento, dando prioridade às situações que comportem maior risco na violação do regulamento. Ou seja, eu vou-me preocupar, sobretudo, para aquilo que são dados sensíveis e para aqueles que estão mesmo a precisar de um tratamento mais seguro. Identificar o fundamento da licitude, vermos se precisamos ou não de recolher o tal consentimento, especificar desde o início a finalidade a que se destinam e vamos ser leais e transparentes. Se eu pedir os dados aos trabalhadores para a gestão do contrato e processamento salarial, eu depois não posso entregar ao restaurante aqui ao lado o nome dos meus trabalhadores e o número de telefone para lhes mandar uns SMS a dizer a diária está a 6,50. Pronto. Portanto, tenho que me manter fiel àquilo que disse. Garantir que apenas são recolhidos e tratados os dados pessoais estritamente necessários para a prossecução da finalidade identificada, rever os contratos com os subcontratantes. Quando nós identificámos lá atrás que havia subcontratantes, convém fazer uma de duas coisas. Os antigos, dar uma adenda para ou eles pedir que nos indiquem e demonstrem que têm garantias de que tratam os dados em conformidade com o RGPD. Nos novos, colocarmos nós, desde logo, uma ou duas cláusulas relacionadas com o respeito pelo RGPD. Foram identificados os fundamentos da licitude que legitimam cada operação de tratamento. Foi verificada a conformidade das declarações. Foi verificado que nenhum dado é tratado de forma incompatível com a finalidade para que foi recolhido. Foi verificado que a recolha e tratamento de dados se limita ao estritamente necessário. Foi verificada a conformidade dos contratos de tratamento de dados pré-existentes com o regulamento. Quarta e penúltima, organizar os processos internos.
Vamos organizar os processos internos que envolvem tratamento de dados de forma a garantir que todas as obrigações de tratamento são cumpridas em cada momento. O que é que nós aqui precisamos? Introduzir as medidas técnicas e organizativas necessárias a garantir a segurança dos dados. Vamos nos preocupar com a segurança informática, a cautelar a existência de backups, a cautelar a existência de antivírus suficientemente fortes ou o mais forte possível, que toda a gente está informada de que as palavras-passe são pessoais e intransmissíveis, uma série de informações, acabar com os post-itzinhos na pontinha do computador com a palavra-passe e termos a mesma preocupação. Isto aqui não acontece nas vossas escolas, mas em Aveiro, não disse Calvão, às vezes acontece, pronto. A eficácia na resposta a possíveis violações de dados, elaborando planos de contingência é muito importante, que é ter um plano para, e se houver uma violação de dados, o que é que nós temos que fazer? Temos que, o mais tardar em 72 horas, comunicar à Comissão Nacional e a cada um dos titulares de dados. A correta gestão dos pedidos e queixas dos titulares de dados. O encarregado de proteção de dados tem que ter disponibilidade para responder em tempo útil de cada vez que um dos titulares de dados vem pedir para exercer um dos seus direitos. Esta parte é importantíssima. A sensibilização dos trabalhadores para a importância desta temática. E permitam-me dizer isto. A sensibilização nunca deve ficar só de boca. É importantíssimo que cada uma... Eu optei por, nas entidades que eu acompanhei, não fazer adendas aos contratos. E vou-vos dizer porquê. Porque é fácil dar um documento escrito às pessoas para assinarem, para trazerem amanhã assinado. Mas, por um lado, nem toda a gente percebe aquilo que estão a assinar. Não é? E eu quero que as pessoas percebam, eu quero comprometê-las neste projeto da privacidade. Por outro lado, uma adenda que a gente entrega a um trabalhador, ai meu Deus, para me estarem a entregar uma adenda ao contrato é porque me vão querer despedir. E eu acho que é uma questão de honestidade intelectual. Eu preferi fazer, em vez de adenda, uma declaração, exatamente com o mesmo teor e com a mesma validade legal, que dei aos trabalhadores para assinarem após uma ação de formação de, não foram 3 horas, foi 1 horinha, em que expliquei o que é que não podes fazer com o telemóvel, o que é que não podes dizer, nananana, e no final achei que era honesto dar a assinar aquela declaração e a autorização para o tratamento da imagem dos trabalhadores. Mas depois de tudo explicadinho. Ou seja, ninguém achou estranho, toda a gente assinou e perceberam tudo depois de terem sido esclarecidos relativamente às questões. E depois disto, é importante porque eles passam a ser os nossos maiores aliados nesta questão da proteção de dados e nós temos que trazer toda a gente para o lado de cá. Checklist. Os princípios de tratamento de dados pessoais são tidos em conta na concepção de todas as ferramentas, procedimentos e sistemas de recolha, tratamento e conservação de dados. Os principais riscos de segurança foram identificados e devidamente acautelados. Não tenham a pretensão de achar que vão evitar a 100% a existência de violações de dados. Nunca ninguém vai conseguir fazer isto. Muito provavelmente o Benfica achava que tinha todos os e-mails hiperprotegidos. Só que a verdade é que nunca ninguém vos consegue garantir uma coisa destas. E nem é isso que é pedido pelo regulamento. Só nos é pedido adotarmos todas as medidas de cumprimento do regulamento. Que se isso acontecer, a violação já não é da nossa responsabilidade. Pá, já são... saio de casa, deixo a chave fechada à porta. Alguém que me arromba a porta e entra, a culpa não é minha. Eu, antes de sair, fiz aquilo que era possível para deixar a minha casa protegida. Pronto. Os principais riscos foram elaborados planos de contingência que permitam saber o que fazer e quem contactar em caso de incidente de segurança. A informação sobre o tratamento de dados é disponibilizada de forma clara e concisa. Eu já li muitas políticas de privacidade, já li muitas e já fiz muitas. E já li muitas que eu vou na 7ª página e já desisti. Primeiro porque a linguagem é uma linguagem rebuscada. Eu nem sou uma pessoa especialmente burra e até tenho alguns conhecimentos, mas até a mim, aquilo a dada altura, me começa a dar um nó na cabeça. E eu penso assim, não sou só eu que sou titular de dados. O comum dos cidadãos que tem a 4ª classe é titular de dados. Ele tem que perceber, numa forma que qualquer pessoa consiga perceber, que entregue os meus dados ao Pingo Doce, o que é que ele vai fazer com eles? Tem que dizer isto de uma forma clara, é o que diz o regulamento. Estão instaladas plataformas, canais de comunicação que permitam aos titulares exercer os seus direitos. Qual? Por exemplo, o e-mail, que eles têm acesso a ele na política de privacidade e que sabem que enviando para lá um e-mail, o encarregado de proteção de dados lhes vai responder.
foi elaborado um plano de formação e sensibilização dos trabalhadores. Isto é muito importante. Eu disse-vos que para os trabalhadores antigos dei a declaração a assinar. Para os novos, incluí 3 cláusulas do Regulamento de Proteção de Dados já nos contratos de trabalho, o que não me dispensa depois de lhes dar uma formaçãozinha para explicar em concreto o que é que aquilo quer dizer. Depois disto, trabalhar para a implementação e documentação da conformidade com o regulamento, criarmos registros que vamos revendo periodicamente em que dizemos como é que tratamos os dados, como é que fazemos com os dados, guardar todas as cópias de toda a documentação. Então, a entidade documenta de forma sistemática as atividades de tratamento desenvolvidas, as informações incluídas no registro permitem demonstrar o cumprimento das obrigações. Isto é importantíssimo. Sabem que é importante cumprir com o regulamento, mas é igualmente importante, se não mais importante, garantir que nós reunimos documentação que demonstra que nós cumprimos com o regulamento. Por isso é que eu há bocado lhe disse para pôr no Código de Conduta que no caso dos e-mails, quais são as medidas de segurança que vocês adotam para apagarem em definitivo cada um dos e-mails. Porque o vosso Código de Conduta pode vir a ser solicitado pela CNPD numa situação de violação de dados. E é aí que está qual é o vosso procedimento de apagamento daquela informação. Atualizar este registro periodicamente. A segurança e a integridade do registro também deve estar assegurada. Uma última questão. Não encarem a proteção de dados como está feito, vamos arrumar a casa. Está a casa arrumada, não nos vamos preocupar mais com isto. Isto é um processo. Muito provavelmente, hoje vêm-me, daqui a uns anos, não se surpreendam se estivermos aqui a tratar do mesmo tema, porque até é bom que as próprias escolas tenham este procedimento de, se calhar daqui a meio ano, vamos voltar a olhar para as nossas coisinhas todas e vamos ver se precisamos de fazer mais alguma coisa ou se aquilo que fizemos agora está suficientemente bem feito. Pronto, deixo-me aqui com o meu e-mail ao vosso dispor. Obrigada pela vossa atenção.